programa Mercado de Ação chega até você hoje recebendo Carlos Fetti Paiva Neto, secretário adjunto da administração de Porto Alegre e também um estudioso. Seja bem-vindo, Fetti. Prazer estar de novo aqui, Luiz. Fetti, pegaste os dados, fizeste um estudo e em cima dos dados obtidos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, tendo como fonte o IBGE, né? Que gerou um artigo lá sobre a geração nem, ou seja, nem estuda e nem trabalha. Exato. Como é que surgiu essa proposta de fazer esse estudo? Na verdade, né, nós, pela Associação Brasileira de Gestores Executivos, o nosso foco realmente é a gente trabalhar toda a dimensão da gestão. E a gente vê que, socialmente falando, a gente tem uma situação hoje, né, em que cerca de 1/5 da população de jovens de 15 a 24 anos, como está bem dito, assim, nem estuda e nem trabalha, né? Isso é um dado social muito preocupante, na medida que você tem um grande desenvolvimento intelectual e potencial da população jovem, que deveria estar procurando postular, ingressar no mercado e se qualificar, que está à margem disso tudo, né? E que certamente traz reflexos para a sociedade e para a economia. Pô, eu estava vendo aqui, são dados assim bastante preocupantes, né? Somente estuda, do grupo de 15 a 29 anos, 21,6%. E trabalha e estuda 45,2%. E não estuda e não trabalha 19,6% de 15 a 29 anos. E esses grupos eles se alteram conforme a estratificação do grupo. A que tu acredita esse pessoal não está inserido nem no ensino, que o governo teria algumas obrigações? Existe a obrigatoriedade legal do ensino até os 14 anos, frequentar a escola até os 14 anos. Sim. Depois, se essa obrigação do Estado, a família não assume essa responsabilidade ou não tem condições? O que tu pensa a respeito? E pior do que isso, né? Nós estamos hoje com um processo muito preocupante, que é a questão da gravidez precoce, né? Das meninas principalmente. E aí nós temos um grande efetivo e contingente de pessoas que nem trabalham em estudo do sexo feminino nessa faixa etária, né? Então isso pressupõe que a gravidez precoce acaba afastando as adolescentes, né? Exatamente por eu diria até uma antecipação de ciclo de vida, e é um indicativo social de extrema preocupação, porque a gente está tendo jovens moças aí que estão dando à luz muito precariamente, né? E certamente a gente encontra nesse contexto uma situação em que elas não têm o pai, enfim, próximo, né? O marido ou namorado, enfim, o companheiro, né? Então a gente tem esse processo de que acaba sendo causador de evasão escolar e também prejudica efetivamente o ingresso dessa população jovem ao mercado de trabalho. Desse grupo, eu estava vendo aqui, eu estou olhando alguns dados aqui junto na pesquisa, 70,3% são as mulheres. Desse grupo do nem, 70,3% são mulheres. Isso é um número bastante forte. Muito significativo. Isso aqui significa uma falha de governo ou uma falha de família? Olha, eu acho que é uma falha de governo, é uma falha social, é uma falha cultural e educacional, né? Na medida que a gente não tenha, ou que nós estamos tendo uma incidência muito grande nesse perfil, né? Teríamos que ter uma resposta de enfrentamento dessa questão, e ela é muito efetivamente pela informação, né? Que eu acho que nós estamos com uma precariedade nisso. Nós podemos discutir em cima disso também a questão da inserção no mercado de trabalho desses jovens, que não tem espaço. Existe o programa Menor Aprendiz? Menor e Jovem Aprendiz, antes era só menor, depois foi esticado até os 24 anos, mas ele aparentemente não está conseguindo levar esses jovens a um emprego. Nós estávamos a pleno emprego nessa época aqui. Esses dados aqui têm 2 anos. Nós estávamos a pleno emprego. E mesmo assim nós tínhamos essa quantidade fora. Ou essas pessoas não querem, ou estão fora, não têm qualificação e não entram no mercado de trabalho.
E a gente tem uma situação que esses indicadores, eles vão ter repercussão exatamente no ciclo futuro, né? Porque as pessoas que estão fora ou do mercado de trabalho, ou do estudo, ou de ambos, né, como é o caso, elas acabam ficando alijadas e seguramente vão perder a condição de vida que propicia exatamente a maturidade, o desenvolvimento na fase do desenvolvimento pessoal e educacional mais importante, né? E então a gente fica numa situação complexa nesse sentido. Por outro lado, assim, até diante dessa circunstância, nós, enquanto uma associação que congrega gestores e tem uma preocupação com o desenvolvimento do país, estamos desenvolvendo alguns projetos para contrapor esse processo. E esse processo ele vai exatamente ao encontro daquilo que nós já discutimos em outras oportunidades. Quer dizer, nós temos uma situação no país em que a gente tem excelentes formações também culturais de universidades, né, em diversas áreas, multidisciplinarmente falando, como direito, enfim, psicologia, medicina, mas nós temos por outro lado, uma grande ausência nessas formações da gestão incluída nisto, né? Então a gente está numa linha exatamente propondo acho que o mercado americano é uma resposta nisso, né? Propondo uma ciclagem que nós consigamos pegar os nossos jovens nesse perfil etário, principalmente na transição do segundo grau, que nós temos até pela pesquisa também, nós temos um grande volume de adolescentes que não chegam sequer à faculdade, que já é uma... Sim, a quantidade é enorme. É enorme, né, do que fica fora. Então, nós entendemos que a gente deve propor alguns estímulos. E que estímulos seriam esses? Esses cursos de menor duração, de gestão, de 2 anos de formação, de graduação, a gente tem a condição de associar, mesmo que nós não consigamos atingir um programa Menor Aprendiz, né, ou desses programas públicos, nós temos a possibilidade do estágio. Seria um programa de qualificação. Um aprimoramento, um aperfeiçoamento em uma área, um tecnólogo. Mas aí numa dimensão que muitas vezes nós trabalhamos com um senso inverso, né? A gente trabalha muito na expectativa do jovem em querer ter uma sua profissão finalística, que ele acaba priorizando isso e muitas vezes sequer consegue chegar, porque normalmente o ensino tem um custo elevado. Então nós estamos com uma matriz aí propositiva de a gente trabalhar muito para esses adolescentes um caminho de ingressarem na academia pelo foco da gestão, cursa-se 2 anos, procura-se um estágio remunerado, porque esses adolescentes são pessoas de baixa renda, que a família não tem capacidade de prestar sustentação, nem mesmo em relação ao custeio do curso, quiçá, e deslocamento, logística, alimentação, para ele poder cursar uma faculdade, né? Mas, Fete, tu acredita a questão de falta de recursos financeiros para que esse adolescente pare? Não, de forma alguma. Eu acho que não é essa a questão, mas eu acho que ela tem, com certeza, dentro desse corte, dos que nem trabalham nem estudam, a gente vai encontrar algumas questões de ordem social, econômica, que acabam também sendo o algoz desses adolescentes para que não permita. Daqui a pouco ele não pode sair de casa porque o sustento da família é garantido pela mãe ou pelo pai, aí tem tem irmãos mais jovens, o mais velho tem que acabar evadindo da escola para ficar cuidando do irmão menor, enfim. Então, são diversas circunstâncias que acabam, sem dúvida alguma, de pano de fundo, tendo o aspecto socioeconômico como o determinante dessa situação, né? Aí é a ausência de alguma ação estruturante de governo. Exatamente, né? Nesse aspecto sim, mas nós, assim, a gente tem um viés, assim, claro que nós não vamos contrapor a todos esses índices de uma forma, assim, nem seria até utópico ter um processo que fosse capaz de mudar essa lógica, mas o conhecimento da existência desse problema e algumas alternativas, eu acho que nós temos que buscar de maneira muito madura. Então, uma das questões que nós estamos fazendo, assim, é iniciando um processo junto às escolas estaduais, uma vez que no município nós temos apenas 2 escolas que têm formação de segundo grau, né, públicas, eu digo. Então, nós estamos numa proposta de uma inserção nas escolas estaduais, que tem um potencial na cidade de Porto Alegre, pelo menos, de um volume grande de adolescentes que estão concluindo o segundo grau. E para evitarmos desses adolescentes perderem essa trajetória de desenvolvimento, nós estamos exatamente propondo que eles possam fazer um vestibular num curso de tecnologia de menor tempo, menor custo de investimento, e, paralelamente a isso, a ideia de a gente conseguir propor um estágio remunerado
que o aluno, então, no caso, ele possa estudar e possa, com o seu trabalho, a sua inserção mercadológica, de uma maneira, por um estágio, custear o estudo e, ao mesmo tempo, a sua manutenção. Isso está muito parecido com o programa do aprendiz, Sim. Onde ele recebe um salário diferenciado e também a obrigação do estudo, só que pega uma faixa de idade menor. Seria um aumento, esticar. Mas antes que tu responda isso aqui, nós temos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública e nós temos o compromisso de divulgar crianças, jovens e adolescentes que estão desaparecidos. Então vamos rapidinho, vocês estão vendo na tela. Vocês têm aí os telefones do DECA, o qual você pode entrar em contato e vamos tentar recuperar mais essa família também. Fete, as tuas conclusões aí dessa proposta de ação. Nós estamos com um plano de ação, então, de uma extensão. Claro que nós vamos resolver a questão social, nós não somos demagogos ao ponto de pensar numa situação dessa, mas estimuladores, né, ou catalisadores de uma ideia. A ideia seria essa, que adolescentes que estão concluindo o 2º grau em escolas públicas e queiram prestar um vestibular para verem a sua capacidade de fazer um curso de menor duração em 2 anos, presencial, e conseguindo essa aprovação do vestibular, que é uma redação, com a matrícula se conseguia a projeção de um estágio. Existem boas intermediações de estágio, a gente tem boas parcerias na associação, na Abrajex, e a gente então está aberto aí aos adolescentes que se disponham e queiram ter alguma perspectiva de inclusão no mercado junto com a faculdade, de a gente poder ajudar a fazer isso. Já existe condições de um adolescente desse entrar em contato com vocês, obter uma orientação mais efetiva? Ou está um projeto que está terminando de maturar? Nós gostaríamos de receber até algumas demandas que, porventura, possam surgir do programa, ligando para o 9800-1264 ou passando e-mail para abrajex@abrajex.com.br e nós estaremos, então, fazendo contato com esses adolescentes para tentar exatamente estimular esse processo. Bom, Fete, ficamos felizes com a tua presença aqui no programa. Eu acho que esse assunto é extremamente preocupante, a geração do nem-nem, mas, ao mesmo tempo, ela propicia que surjam soluções como essa que tu está trazendo através da Abrajex, que é uma ação de cidadania, uma situação de respeito ao nosso jovem, ao nosso país como todo. É cidadania isto. Então, ficamos gratos pela tua presença e felizes pelo projeto que está se encaminhando. Ficamos por aqui, retornamos num instante.